E aí, galera? Beleza? Vamos hoje para uma dica rápida de como montar um mapa de Carnot com 3 variáveis. Simbora? Então, digamos que a gente tenha essa tabela, verdade, né, com esses resultados e 3 variáveis de entrada, que são aqui as entradas A, B e C, né? Então, para montar o mapa de Carnot, o que importa é apenas as linhas que me dão resultado igual a 1. Então, eu separei aqui todas as linhas, né, que têm o resultado igual a 1. E vamos então para o mapa, né? Então, o mapa de Carnot, ele sempre leva em consideração que você vai ter uma quantidade de entradas equivalente a 2 elevado a n. Ou seja, eu tenho uma entrada, duas, porém, eu sempre terei duas metades da minha tabela, do mapa, né? Então, se eu tenho 3 entradas, eu vou estar colocando duas entradas, que é 2 elevado a 1 aqui, que são as portas A e B, e vou dividir e na horizontal, colocarei a porta que sobrou, que foi lá a porta C, beleza? E aí, uma vez que a gente, então, faça essa divisão, as portas A e B, elas vão ter aqui na sua vertical, deixa eu apagar aqui, está repetido, elas vão ter aqui a montagem de uma nova tabela verdade, né? Como se eu só tivesse as portas A e B, porém, eu vou estar trocando os dois últimos bits, né? As duas últimas linhas. Ou seja, eu vou ter 00, da mesma forma que eu tenho aqui na minha tabela original, 00, 01, 01. Porém, ao invés de eu ter 10, eu vou trocar com a última linha e colocar 11. E depois, por último, então, 10. Isso é muito importante para que o resultado do seu mapa dê certo, porque senão ele vai acabar dando errado. Ah, professora, mas é sempre assim? Sim, é sempre assim, tá? Vocês sempre vão seguir esse padrão. E aqui na horizontal eu tenho a tabela verdade refeita para apenas a porta C, né? Que só vai ter os bits 0 e 1. Então, feito isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preencher a minha matriz colocando 1 em todas as casinhas que o resultado da minha tabela verdade deu igual a 1. Então, aqui a gente vem a primeira linha. Eu tenho A e B 00. Então, eu chego aqui na minha tabela aqui, ó, 00. Vou estar marcando aqui nessa linha. E a porta C, o valor 1. Então, eu chego aqui, ó, 00 em AB. C, onde tem 1, e eu marco 1 aqui. Segunda linha. A e B 01. Então, eu venho aqui A e B 01. Vai ser essa linha que eu vou trabalhar. E a porta C com valor 0. Então, eu chego aqui com valor 0 e marco 1. Na próxima linha, A e B 0 e 1. Aqui 0 e 1. E a porta C com valor 1. Então, eu marco aqui. Próxima linha. Depois eu venho para esse conjunto aqui de baixo. A e B, 1 e 0. Então, procura aqui, ó, a linha 1 e 0. Com a porta C no valor 1. Então, aqui, porta C no valor 1, eu marco 1zinho. A e B, 1 e 1. A e B, 1 e 1. Com a porta C no valor 0. Então, aqui, marco 1. E, por último, A e B, 1 e 1. E a porta C com valor 1. Então, aqui marquei o 1. Pronto, beleza, tá?
Essas marcações aqui servem para que a gente possa criar os grupos que serão analisados. Então, como é que eu vou criar esses grupos, né? Então, a gente tem que levar em consideração que os grupos que eu vou estar criando, eles também precisam respeitar a quantidade de elementos que represente um 2 elevado a alguma coisa. Ou seja, eu posso ter um elemento que é 2 elevado a 0, eu posso ter dois elementos que 2 elevado a 1, 4 elementos, que é 2 elevado ao quadrado, mas o que é que eu não posso ter? 3, 5, tá? Ou seja, por que eu não posso 3? Porque 3 não é 2 elevado a nada. Por que eu não posso 5? Porque 5 não é 2 elevado a nada, tá? Então, é sempre 2 elevado a alguma coisa, a quantidade de elementos, de membros, que são essas casas adjacentes. Então, outra regra básica é, se eu tenho casas adjacentes que me formam 2 elevado a alguma coisa, eu sou obrigada a colocar esses elementos dentro desse mesmo grupo de casas adjacentes aqui. Nesse caso que eu tenho 4 elementos. E mesmo que esses elementos já estejam participando de algum grupo, se eu for agrupar novamente, eu vou precisar colocar ele novamente em um grupo para que o resultado dê certo, tá? Esteja o mais correto possível. Então, vamos colocar aqui, eu vou pegar o primeiro grupo, né? Vou pegar esses 4 elementos aqui, que estão juntos, né? Que estão adjacentes. E vou, então, criar aqui um grupinho para eles, tá? Então, vou aumentar aqui a espessura um pouco da borda. E eu vou chamar esse grupo de G1, tá? Porém, ainda sobraram 2 elementos. Então, a quantidade de grupos que eu tenho que criar é a quantidade necessária para que todas as marcações do meu mapa estejam inseridas em algum grupo, tá? Então, enquanto tiver alguém de fora, eu tenho que criar um novo grupo. Então, ainda tem esses 2 elementos aqui, né? Essas 2 marcações. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais um grupo. E era como eu estava falando a vocês. Eu vou criar esse grupo com os 4 elementos que estão aqui adjacentes. Por que eu não posso criar apenas esses 2? Porque senão eu não estaria englobando todas as possibilidades adjacentes. E isso faria com que o meu resultado não fosse o mais simples possível, né? Lembrando que qual é o objetivo do mapa de Carnot? É eu conseguir simplificar essa tabela verdade, né? Que foi, ou seja, a expressão que deu origem a essa tabela verdade, no mais simples em termos de entradas, né? De portas de entradas, né? Então, assim, quanto mais simples eu tiver na minha expressão, menos componentes eu vou precisar estar utilizando para ter o mesmo resultado final. Então, a simplificação de circuitos tem esse objetivo, tá? Nosso objetivo de hoje é apenas ensinar como montar o mapa. Vamos lá. Então, agora, eu vou aqui denominar esse mapa, esse novo grupo de vermelho aqui, como G2. E eu tenho mais alguma marcação de fora? Não, não tenho. Todas as minhas marcações estão em grupos, né? Então, agora eu posso analisar esses grupos. Como é que eu vou fazer? A análise desses grupos, ela leva em consideração, né, as linhas e as colunas que os grupos estão englobando em termos das portas. Tá? Então, vamos começar com G1. Em G1, eu tenho apenas essa coluna aqui, né, englobando toda essa coluna e várias linhas, né? Então, o que eu busco? Eu busco as portas que não variam. Então, se a porta varia, era 0 e depois passa a ser 1,
ao longo do meu grupo, aquela porta já não me interessa mais, tá? Então, eu vou procurar as portas que mantenham o valor, né? Que saiba qual é o valor ali, esteja bem decidido em termos disso, tá? Então, o que eu vou analisar? As portas A e B, como esse grupo engloba todas as linhas, eu acabo variando A e o B em algum momento, né? Porque eu começo aqui com 0, depois o A vem para 0, depois vai para 1, já variou. O B é a mesma coisa. Então, a única porta que vai se manter com o mesmo valor do começo ao fim do grupo é a porta C, porque eu estou dentro dessa mesma coluna, né? E a C está com valor 1. Então, o meu grupo 1, meu G1, vai ser apenas a porta C. O G2, né? Então, ele tem duas linhas, engloba as duas colunas, né? Então, o A na primeira linha era 0, na segunda linha do grupo passou a 1, A variou, não me interessa. O B era 1, continuou em 1 na segunda linha, então o B me interessa. Como tá 1, eu coloco ele normal. Se tivesse 0, eu botava negado. E a porta C, como eu englobei as duas colunas, ela começou em 0, terminou em 1. Não me interessa. Então, esse ainda não é o resultado final do meu mapa de Carnot. E qual vai ser o resultado final? É a soma de todos os grupos, que vai ser S, que eu vou chamar de saída, igual a G1 mais G2, que é igual, então, a C mais B. Então, essa é a resposta final para a simplificação do circuito que deu origem a essa tabela verdade. Beleza, galera? Então, a nossa dica fica por aqui. Obrigada, dá aquele joinha, se inscreva no canal e até a próxima dica!